24 de agosto de 1578, uma data que se cravou como ferida profunda na história de Portugal. Próximo à cidade de Alcácer Quibir, no coração do Marrocos, o jovem rei Dom Sebastião conduzia seu exército rumo ao que acreditava ser uma cruzada gloriosa, uma ação que o imortalizaria como defensor da fé cristã e líder de um império que havia desafiado os oceanos e conquistado continentes. Mas o que o aguardava não era glória, e sim um pesadelo. Um inimigo numericamente superior e estrategicamente implacável cercava os portugueses, prontos para ceifar vidas, sonhos e a própria história de uma nação. Soldado a soldado, o exército português caiu e o próprio rei desapareceu no meio do caos. A derrota foi total. Portugal, antes potência respeitada, viu-se despedaçado. O desaparecimento de Dom Sebastião deu origem ao mito do sebastianismo, uma lenda que atravessaria séculos, mantendo viva a esperança de seu retorno. Mas afinal, o que realmente aconteceu naquele dia? Dom Sebastião morreu em combate ou conseguiu escapar, perpetuando um dos maiores mistérios da história portuguesa? Portugal, na aurora do século XVI, era um império que desafiava os oceanos e espalhava sua influência por continentes. Porém, o tempo mostrava sinais de fragilidade. Dom Sebastião, órfão de pai antes mesmo de nascer, subiu ao trono jovem demais para compreender a magnitude do poder que herdara. Cresceu cercado de histórias de cavaleiros, cruzadas e batalhas lendárias, moldado pelos jesuítas e por ideais messiânicos. Via-se mais que um monarca. Acreditava ser enviado divino, escolhido para conduzir Portugal a uma nova cruzada que esmagaria os infiéis e restauraria a cristandade no norte da África. Enquanto o jovem rei sonhava com feitos épicos, a Espanha consolidava seu domínio na Europa. O Império Otomano expandia-se pelo Mediterrâneo e o comércio com o Oriente já não garantia as riquezas e a estabilidade que sustentavam a coroa portuguesa. Havia fome, dívidas e uma nobreza inquieta, ávida por conquistas que justificassem sua existência. Foi nesse contexto que Muley Mohammed, sultão deposto e humilhado, veio a Lisboa implorar ajuda para retomar o trono de Marrocos, prometendo ouro, terras e uma aliança eterna. Dom Sebastião enxergou nisso não apenas uma oportunidade de expandir a influência portuguesa, mas também a confirmação de que o destino o chamava para um ato grandioso. Conselheiros alertaram sobre os riscos, o Papa enviou cartas de advertência, Filipe II sugeriu prudência. Mas Dom Sebastião, convicto de seu papel divino, ignorou todos os avisos. Cristo não nos chamou para esperar sentados enquanto infiéis tomam terras que poderiam pertencer a Deus, disse. Assim, a marcha para a glória, ou para a tragédia, começou. No verão de 1578, Dom Sebastião partiu de Lisboa, liderando um exército heterogêneo. Nobres, mercenários e aventureiros de toda a Europa. Portugueses veteranos das Índias, espanhóis endurecidos em batalhas, mercenários alemães e italianos, cada um com suas motivações para seguir o rei. Mais de 500 embarcações cruzaram o Atlântico rumo ao norte da África e Portugal acreditava reviver sua era dourada. A realidade, porém, mostrou-se implacável. Ao chegarem a Tânger e Arzila, os soldados se depararam com escassez de alimentos, água racionada e um sol abrasador. Muitos adoeceram antes mesmo de entrar em combate. O plano inicial previa ofensiva rápida com apoio dos aliados mouros, mas Dom Sebastião optou por marchar por terra, atravessando um território hostil e exposto a emboscadas. O rei liderava à frente, ignorando alertas dos oficiais mais experientes. "A fé nos guiará, Deus lutará ao nosso lado", respondia.
Cada passo no deserto aproximava os portugueses de um cerco mortal, preparado pelo estrategista Muley Maluco, líder implacável e conhecedor do terreno. Na madrugada de 4 de agosto, o campo se tornou palco de tensão e medo. O exército português, exaurido, despertou ao som dos tambores marroquinos. Dom Sebastião, montado em seu cavalo branco, caminhava entre os soldados, repetindo palavras de incentivo, enquanto 60.000 marroquinos aguardavam em silêncio. A estratégia portuguesa dividia-se em 3 linhas. Na frente, os aventureiros, veteranos endurecidos por anos de batalhas. Atrás, a infantaria mercenária europeia. E, por fim, Dom Sebastião comandando a 3ª linha, a mais densa, composta por terços portugueses. Às 10 horas, o primeiro tiro de canhão abriu o inferno sobre os lusitanos. O combate foi brutal. A cavalaria marroquina cercou os portugueses, mercenários fugiram e soldados caíram sob a força inimiga. Dom Sebastião lutava com coragem, mas o destino já se cumpria. Em poucas horas, 9.000 portugueses morreram, 16.000 foram capturados e apenas cerca de 100 escaparam. Nascia o mito do sebastianismo. A tragédia reverberou em Lisboa semanas depois. O choque tomou conta da cidade. Viúvas, mães e nobres desesperados enfrentavam luto e dívidas impagáveis. Portugal ficou sem rei, e a sucessão recaiu sobre o tio-avô do rei, o cardeal Dom Henrique, cuja morte breve culminaria na ocupação espanhola em 1580. Filipe II conquistou Lisboa praticamente sem resistência, e Portugal tornou-se província espanhola por 60 anos. Ao mesmo tempo, o mito de Dom Sebastião cresceu. Histórias de seu retorno circulavam pelo país, transformando medo em esperança. Sonhos, visões e relatos de aparições fomentaram uma resistência psicológica silenciosa que manteve viva a identidade portuguesa. Surgiam também os falsos Sebastiões, impostores que buscavam mobilizar seguidores, mas eram desmascarados ou mortos. Mesmo assim, a crença perdurou, mais forte do que qualquer derrota militar. O sebastianismo se consolidou durante a União Ibérica. Dom Sebastião tornou-se figura mítica, um rei que desapareceu, mas cuja volta era aguardada para restaurar Portugal à sua grandeza. Poetas e escritores perpetuaram o mito. A esperança coletiva transformou a ausência do rei em símbolo de resistência, fé e resiliência cultural. Séculos depois, Alcácer Quibir continua a ser lembrado não apenas como uma batalha perdida, mas como o momento em que o destino de Portugal mudou para sempre. Dom Sebastião poderia estar perdido no tempo, mas sua promessa de retorno jamais seria esquecida. E você, ao ouvir esta história, pode imaginar: será que Dom Sebastião realmente sobreviveu? Ou será que o mito foi a maior vitória de um povo que se recusou a aceitar a derrota? Se você gostou desta viagem épica pela história de Portugal, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa cinematográfica. Deixe seu comentário. Você acredita que Dom Sebastião realmente sobreviveu? Compartilhe este vídeo com amigos que amam história e ajude a manter viva a memória de Alcácer Quibir. Quem sabe, em uma manhã de nevoeiro, Dom Sebastião finalmente não retorna.